O período clássico foi a era da música clássica entre aproximadamente 1730 a 1820. O que caracterizou esse período foi o uso da música instrumental. Foi o momento em que os compositores deixaram de usar o cravo e acrescentaram mais instrumentos de sopro. Talvez uma das melhores invenções musicais ocorreu no período clássico, que foi o piano. Corais, óperas, orquestra também foram importantes durante esse período. Vamos voltar no tempo e conhecer os principais compositores, suas obras e os acontecimentos que ocorreram no período clássico da música. Nascido em Salzburg, Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756, Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores nomes da música clássica mundial, filho de Leopold Mozart e de Ana Maria Peter Mozart. Aos 5 anos de idade, Mozart escreveu um concerto para o cravo, intitulado de Minueto e Trio em Sol Maior. O seu pai, Leopold, levava Mozart aos maiores centros culturais da Europa para mostrar o seu filho promissor. Mozart compôs mais de 600 composições. Dentre as mais conhecidas estão Sonata em Lá Maior, Missa da Coroação, Concerto para o Piano e As Bodas de Fígaro, ópera do ano 1786. Um fato curioso sobre Mozart é que, devido à sua fama, às suas composições, Mozart ganhou muito dinheiro. Ao mesmo tempo, Mozart gastava na mesma proporção que ganhava. Por isso, a sua esposa, Constance Mozart, teve dificuldade para realizar o velório do mesmo quando veio a falecer. Mozart faleceu em Viena, Áustria, no dia 5 de dezembro de 1791, com apenas 35 anos de idade, vítima de uma infecção que começou em sua garganta. Mozart teve 6 filhos, dos quais somente 2 sobreviveram à vida adulta. Ludwig van Beethoven foi um pianista, regente e compositor alemão, nascido 17 de dezembro de 1770 e foi falecido em Viena dia 26 de março de 1827. Beethoven produziu cerca de 200 obras, como sinfonias, sonatas, concertos, quartetos para cordas. Além disso, inovou aumentar o número de músicos, deu uma orquestra para executar suas obras e empregar um coro nasal de sua última sinfonia. A Quinta Sinfonia em Dó menor é uma das peças mais populares do compositor e que teve seu início em 22 de dezembro de 1808 em Viena. Antônio Vivaldi. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o compositor e músico italiano Antônio Vivaldi. Seu concerto As 4 Estações para violino e orquestra é o mais popular de suas composições. Antônio Vivaldi nasceu em Veneza, na Itália, no dia 4 de março de 1674. Ele é filho de Giovanni Battisti e Camilla Galliccio. Além de compositor de ópera, ele atuou também como regente e cenógrafo. Vivaldi faz parte da galeria dos mestres da música universal. Em decorrência a uma doença crônica, Vivaldi compôs a maior parte de suas obras para os grupos de instituição. Em Vicenza, produziu sua primeira ópera, Antônio in Villa, de 1718 a 1720. Vivaldi trabalhou na província de Mantua como diretor musical. E em 1741 veio a falecer. Um século depois, Vivaldi passou a fazer parte da galeria dos maestros musicais. Introducción y desarrollo al periodo clásico musical. El periodo clásico musical, o también llamado clasicismo, sucedió aproximadamente entre los años 1750 al 1820. Fue en Europa, específicamente en Viena de Australia.
Ahora es importante destacar que no debemos confundir entre los términos de música clásica con periodo clásico. ¿En qué se diferencian? La música clásica se refiere a la música formal, académica en general. El periodo clásico se refiere a estas épocas de las que estamos hablando en este tema, que es el clasicismo. Para continuar con el tema del periodo musical clásico, nombraremos sus formas principales. Entre ellas, las más importantes que podemos rescatar es la sintonía, la sonata, la ópera y el concierto. En la música clásica tenemos al mayor genio de la historia. Por decirlo, su nombre es bastante largo, pero lo vamos a decir en 3 palabras. Wolfgangus Amadeus Mozart nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. A los 6 años empieza a componer y ya es un virtuoso intérprete del teclado y del violín. Compuso más de 600 obras y su más grande éxito, La flauta mágica. Murió a los 35 años, el 5 de diciembre de 1791. Seguidamente también tenemos uno de los compositores más reconocidos de la historia en la música clásica, Ludwig van Beethoven, con su famosa frase: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Nacido en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, compuso 138 obras, su más grande éxito, la Novena Sinfonía. Murió a los 56 años, el 26 de marzo de 1827. Tenemos grandes compositores en la etapa clásica de la música y estos solo son 2. Existen muchos más que nos enseñan bastante que tenemos en el hoy.